Boa noite, irmãos. Quando o pastor Guerra falou na quarta-feira passada que eu ia trazer a mensagem essa noite, a gente começa a pensar, né, muitas coisas, e a parte boa é que a gente começa a ler a Bíblia, né, mais avidamente para buscar em Deus uma palavra. E a gente pensa sobre muitas coisas, mas uma coisa não saía do meu coração, que era as promessas de Deus. Então, eu queria convidar os irmãos para a gente refletir sobre as promessas de Deus em Deuteronômio 28, 2 a 13. Deuteronômio 28, versículo de 2 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os seus inimigos, que se levantarem contra ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, com base nessas palavras de Deuteronômio, a gente vê que Deus tem muitas promessas para as nossas vidas, né? Ele tem inúmeras bênçãos para o povo de Israel, todas elas se cumpriram e continua tendo bênção para a gente hoje. E a gente que aceitou Jesus como Salvador e que crê que Ele é o nosso Salvador e pagou um preço alto na cruz, a gente quer essas promessas para a nossa vida. Todos nós queremos que os nossos celeiros sejam prósperos, que a gente, onde pisar nosso pé, a terra seja próspera também, que a gente abençoe tudo que a gente fizer e que a gente fizer para outras pessoas também. E aí eu fiquei pensando, por que será que a gente não recebe essas bênçãos? Porque às vezes demora tanto, e porque às vezes algumas bênçãos nem se cumprem, né? Será que Deus se arrependeu do que Ele prometeu para a gente e não quer mais que a gente seja abençoado? Eu fiquei pensando sobre isso, e comecei a buscar na Bíblia a resposta, né? E lembrei de alguns personagens bíblicos que tiveram promessas de Deus, que as promessas, algumas se cumpriram, outras eles não viram se cumprir, porque foi após a morte deles, e alguns esperaram muito tempo para que a bênção se cumprisse, né? Por exemplo, a gente tem lá o caso de José, né? O pastor Guerra já falou muitas vezes sobre José para a gente, e ele tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo. E ele teve sonhos com Deus. Deus colocou sonhos para ele e mostrou para ele que, na promessa, ele seria um grande governador, um grande líder. Mas ele, muito imaturo, já não ia se relacionando bem com os irmãos, falou para os irmãos, falou até para o pai, que via que todo mundo se dobrava a ele. O que ele mostrou com isso? Que ele era imaturo, que ele queria provocar a ira dos irmãos, que ele era muito ingênuo. Imagina se ele fosse colocado por Deus como governador de algum lugar daquela forma, com 17 anos e ingênuo daquela forma, né? E ele também era meio fofoqueiro, porque quando os irmãos faziam alguma coisa errada, ele corria e ia lá falar para o pai dele. Isso criou esse constrangimento entre ele e os irmãos, e ele acabou sendo vendido como escravo. Na prisão, na escravidão, ele aprendeu a ter humildade, né? Porque ele fazia prosperar, mas tudo que prosperava não era dele, era do Senhor dele. Depois ele foi traído pela mulher do egípcio e acabou sendo preso. Na prisão ele aprendeu a ser companheiro, porque as pessoas ali também estavam presas também, apesar de que ele foi preso injustamente, mas ele estava ali na mesma situação daquelas pessoas que tinham alguma culpa, né? Então ele foi tratado por Deus ali também para aprender a ser mais generoso, e foi esquecido por Deus lá para que ele fosse amadurecendo. 13 anos depois, ele foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. Os irmãos já sabem, né, do desenrolar, mas Deus esperou 13 anos de tratamento para que José fosse cumprisse as promessas de Deus na vida de José, e ele fosse se fortalecendo e se tornando uma pessoa com caráter melhor para ser um bom governador. Talvez, se ele fosse governador com 17 anos, ele não teria perdoado sua família, não teria sido justo, não teria sido uma bênção para o povo de Israel, e como foi também para o povo do Egito, que estava sob as mãos dele. Então, as promessas de Deus se cumpriram na vida de José, apesar do tempo, né?
Depois nós vemos Abraão, né? Abraão também foi um homem que teve a promessa de Deus que ele pudesse observar as estrelas do céu e a areia do mar e não haveria, e a descendência dele seria tão numerosa como aqueles itens, a estrela, as estrelas e as areias. Imagino que Abraão acreditou, mas foi meio resistente, porque passava o tempo e a promessa não se cumpria, ele resolveu dar uma ajudazinha para Deus, ouviu mais a mulher dele do que a Deus, e acabou tendo Ismael, que só trouxe problema para a vida dele. E assim, Abraão acabou recebendo o cumprimento da promessa, ele teve o filho, mas, porém, o filho, ele não viu a descendência dele ser tão numerosa. Aí eu fico pensando, será que se ele tivesse esperado em Deus, isso não teria acontecido? Ele não teria visto essa descendência maravilhosa e numerosa, como Deus falou? Aconteceu, a promessa de Deus sempre se cumpre, mas ele não viu. Depois nós vemos Sansão. Sansão, ele era nazireu. O que significa isso? Nazireu é aquele que é separado para Deus e ele, desde o ventre da sua mãe, não pode passar navalha sobre a sua cabeça, ou seja, o cabelo não pode ser cortado. Então, ele foi escolhido por Deus naquela época porque o povo de Israel estava sendo muito escravizado pelos filisteus. Ele foi escolhido por Deus, tinha um plano de usá-lo para libertar o povo. Mas Sansão era muito vaidoso. Ele se vangloriava da sua força, que ele matava todo mundo, e ele era muito irado. Ele matou um filisteu porque a sua esposa que o traiu foi dada em casamento ao seu padrinho de casamento, que ele já era casado. Ele foi no caminho para matar esse filisteu, matou um leão. Quando ele voltava, ele viu uma colmeia de abelhas naquela carcaça do leão e ficou desejando aquela comida para ele, que era deliciosa, e comeu ali. E havia uma regra, né, vamos dizer assim, uma doutrina de que não poderia um nazireu tocar em coisas mortas, né? E ele tocou lá na carcaça do leão para comer mel, para se deleitar com o prazer do alimento, né? Depois ele se deitou com prostituta, ele perdeu a força porque a traição de Dalila fez com que ele revelasse o segredo de Deus para a vida dele, e acabou que ela cortou seus cabelos e ele perdeu a força porque se apaixonou por aquela mulher, né? Ela trocou Sansão por dinheiro e ele acabou sendo prejudicado nesse sentido. Eu penso tem para mim que não foi Dalila que o traiu. Ele não foi derrotado por Dalila, ele foi derrotado por ele mesmo, porque se ele não tivesse traído a confiança de Deus, que os revelasse que ele tinha força nos cabelos, ele nunca perderia os cabelos e ele continuaria tendo a força dele. Nessa ocasião, antes disso, várias mulheres tentaram descobrir o segredo dele, e ele sempre zombava delas, enganava, dizia que era de uma outra situação, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e acabava que ele debochava delas. Então, eu via que ele era um cara assim, que gostava de viver uma boa vida, né? De ter as diversões dele. E ele fez com que Deus acabasse não podendo cumprir a promessa dele ser um grande libertador dos filisteus, porque ele descumpriu as ordens de Deus. E por não cumprir as ordens de Deus, ele acabou sendo cego, né? Furaram os olhos dele, não tinha mais força, ele ficou cego, ficou na prisão e o cabelo voltou a crescer. E os irmãos sabem, né, na história, podem ler lá depois, que ele voltou a ter o cabelo e a sua força voltou novamente. Mas ele estava lá preso no templo, nas comemorações, junto com os inimigos, ele acabou derrubando toda aquela construção e veio a morte junto com seus inimigos. Eu não acredito, lendo tudo aquilo ali, achei muito triste a história de Sansão, porque ele acabou morrendo junto com os inimigos dele. Eu acredito que não tenha sido esse o plano de Deus, que ele morresse cego, debaixo dos escombros, junto com o inimigo de quem ele deveria libertar os judeus, né, os israelitas. Então, eu acredito que esse não foi o plano de Deus, e ele foi um homem que, assim, para mim, né, minha opinião pessoal, ele atrasou o plano de Deus. Deus precisou levantar outras pessoas para continuar fazendo a obra de libertar o povo dele, dos filisteus. Depois nós temos Moisés, né? Foi um grande homem que realmente conseguiu, ele até um patriarca do povo israelita, judeu até hoje, né? Que libertou o povo da escravidão no Egito através do livramento de Deus. Mas ele foi bem desobediente também. Olhando lá, a gente já viu a história lá com o pastor Guerra, né? Ele matou um egípcio, ele fugiu para o deserto. Quando ele fez isso, ele atrasou o plano de Deus, que talvez Deus quisesse, né? Especulações minhas, tá, irmãos? Talvez Deus quisesse libertar o povo mais cedo, mas Moisés atrapalhou matando egípcios, teve que fugir lá para o deserto quando ele viu que o israelita estava sendo
açoitado pelo egípcio, né? Depois, quando Deus mandou, já no deserto, caminhando com o povo, Deus mandou que ele falasse com a pedra que representava Jesus Cristo e pedisse para gerar água. Ele foi e bateu na pedra com raiva. E acabou que, por esse motivo, ele perdeu a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Então, vocês vejam que Deus cumpriu a promessa. Ele também negou-se, né, a ir, logo de início, falar com o faraó, com medo, ele não queria ir sozinho. Ele acabou pedindo ajuda e Deus tá bom, você está me perturbando muito, eu vou mandar teu irmão Arão contigo. E ele fala e você faz, né? Joga teu cajado lá e cumpre a minha ordem. Quer dizer, ele foi um pouco desobediente no início. Depois ele foi obedecendo, mas sempre tinha um motivozinho que o afastava da obediência cega em Deus, né? Todos esses homens tiveram as promessas deles retardadas, né? Pelo agir da sua consciência diferente da vontade de Deus. E aí eu penso que teve um que eu olhei, estudei, li, reli, e quando a gente vai olhar a vida dele, eu falo assim, poxa, mas para que ele existiu, né? Ele só criou confusão na Bíblia, né? E é um homem que ele teve toda a oportunidade do mundo. Diz assim, que ele é aquele que nasceu pobre e, de repente, ganhou milhões na loteria. E ele não soube aproveitar esse presente, que, na minha opinião, foi um presente. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele recebeu uma oportunidade única. Ele poderia ter sido um ótimo rei, ele poderia ter o nome dele escrito na história, porque ele foi o primeiro rei de Israel. O povo queria um rei como os outros países tinham. Não era o projeto de Deus, mas Deus mandou Samuel ungir Saul como rei. Ele ganhou isso de presente, não fez esforço nenhum. Ele, inclusive, se achava muito rejeitado, porque era diferente, né? Então, ele tinha uma certa síndrome de rejeição. Mas ele só olhava para os problemas que ele tinha. E, mesmo assim, ele foi ungido rei. Deus escolheu lá ele, os propósitos de Deus ninguém entende, né? Só Deus mesmo, a gente tem que confiar. E foi escolhido rei de Israel. O povo aclamou, porque agora tinha um rei. Deus mandou Samuel falar que aquilo não seria uma bênção para o povo, que o povo seria dominado por aquele rei, e o povo assim mesmo quis. E Saul, por ser uma pessoa muito egocêntrica, após ser coroado rei, ungido rei, se achou agora muito maior que Deus. Agora ele deixou de ser rejeitado para se sentir superior. Continuou sendo egocêntrico, né? Pecado acima de pecado, ele começou a desobedecer a Deus. Ele não esperou Samuel, que está lá em 1 Samuel 13, né? O profeta Samuel pediu que ele esperasse na caverna para oferecer holocaustos ao Senhor e depois vir para a guerra, mas ele achou que tinha que ser na hora dele, não esperou o tempo de Deus, começou a oferecer sacrifício, e Samuel adverte ele. Então, ele foi precipitado. Ele era vaidoso, ele ia para as guerras e construía estátuas dele mesmo, lá, ou estátuas de outro tipo, para que ele fosse lembrado como o grande rei e ganhou várias guerras. Ele começou a pecar, um pecado atrás do outro, uma vaidade, e depois a inveja. Ele começou a sentir inveja de Davi, que ele nomeou general do seu exército, porém Davi era mais bem visto pelo povo do que ele, e ele começou a invejar Davi. Ele começou a irar-se, e o espírito do mal espíritos começavam a atormentá-lo, e ele queria matar o próprio filho. Ele jogou a lança contra o filho, Jonatas, e quase o matou. Jonatas se desviou, e então Jonatas concordou, acreditou que ele realmente queria matar Davi e pediu para que Davi se escondesse. Ele era invejoso, tinha inveja de Davi, ele era autoritário, cruel, mandou de certa feita que os soldados, todo o seu exército não comesse nada naquele dia enquanto a guerra não fosse ganha. Então, os soldados, apesar de estarem ganhando as batalhas, eles começaram a ficar muito fracos. Os soldados voltaram arrasados para Israel. Ele abandonou o Senhor, ele começou a jurar pelo nome de Deus falsamente. Quando o filho perguntou se ele queria matar Davi, ele jurou pelo Deus Altíssimo que Davi não seria morto, quando ele mesmo queria matar Davi. Então, ele era autoritário, cruel, abandonou a Deus, começou a consultar feiticeiros, cartomantes, foi consultar os mortos lá, através de uma feiticeira. Ou seja, um pecado atrás do outro. Até desobediente ao Senhor ele foi, porque quando ele foi guerrear contra os amalequitas, Deus mandou que ele exterminasse todos os amalequitas. Ele guardou, segurou o rei lá, porque ele queria exibir o rei como um troféu da sua guerra, e tirou os despojos, né? Pegou os melhores animais e tudo que ele encontrou de valor ele guardou para ele e para o seu exército.
também não foi a vontade de Deus. E aí a gente vê que esse foi um homem que descumpriu totalmente a promessa de Deus e perdeu a oportunidade. Ele poderia ser um homem que entrou para a história, que entrasse para a história, agindo em obediência a Deus, mas ele preferiu vaidade, ele preferiu valorizar a si mesmo e não a palavra de Deus. Em nenhum momento ele se arrependeu, apesar do profeta confrontá-lo diversas vezes, inclusive através do feiticeiro lá, né? Samuel veio, consultando os mortos, ele veio, falou para ele tudo que ele estava fazendo de errado, mas nem assim ele se humilhou e se colocou numa posição de arrependimento junto a Deus. Ele nem acreditava na palavra, né, que diz que os humildes serão exaltados, mas para ele a humildade era vergonha e ele não se arrependeu do que fez. E a gente vê que nenhuma das promessas que Deus fez, lá em Josué 21:45, diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, Deus não mente. Ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. E a gente vê que ele não mentiu em nenhuma das vezes em que ele prometeu. Mas se ele não está cumprindo as promessas na nossa vida, eu comecei a pensar, por que ele não faz isso? Será que nós não estamos agindo como esses homens do passado que estão lá na Bíblia? Né? A Bíblia é um grande exemplo para nós. É a única fonte de verdade verdadeira. Parece até uma cacofonia falar isso, né? Duplicidade de intenção. É verdade verdadeira, porque é a única palavra que realmente nós podemos confiar, é a palavra de Deus. E ele diz lá, né, que a gente precisa acreditar na palavra, porque se a gente tem promessa de Deus, por exemplo, muitas pessoas têm chamado, né? Deus promete que através dela, eu não sou uma pregadora, não tenho esse dom da palavra, mas muitos têm o dom de pregar para os desconhecidos, né? Ele chega lá e fala do amor de Deus, e se Deus prometeu para você que você vai ter tem esse chamado, que essa promessa vai acontecer, milhões de pessoas vão se converter através do seu testemunho, da sua vida, da sua pregação, por que será que isso não aconteceu? Será que você não está falando, não tem conhecimento da palavra para falar para as pessoas? Ou será que você está ouvindo que Deus quer que você fale com determinada pessoa, João, mas você quer falar para Maria, porque Maria tem mais oportunidade de você ter visibilidade, de você aparecer? Será que a gente está falando com as pessoas por amor, porque a gente vê que a pessoa precisa de Jesus, que é a única salvação para ela, como foi para a gente? Ou será que a gente está falando com ela com arrogância, com aquela superioridade santa de quem se acha melhor do que todo mundo? Quando a gente faz isso, Deus não vai agir. O Espírito Santo não pode agir através da nossa vida se a gente se coloca numa posição de superioridade, né? De ir melhor do que o outro, porque nós não somos melhores do que aquela pessoa que está ali sofrendo por não conhecer Jesus, né? Nós somos iguais ou talvez até pior que ela, né? A gente está vendo na palavra de Deuteronômio que o Senhor, ele promete bênçãos materiais inúmeras para a gente, né? Nada vai faltar na nossa vida, né? Nossos celeiros serão cheios. Será que, se a gente tem o dom de ter bens, né? Se a gente foi abençoado com bens, a gente está usando esses bens para colocar Deus como nosso administrador desses bens? A gente está ajudando e deixando que Deus fale com a gente para ofertar e abençoar a vida daqueles que precisam e que Ele quer, porque não é só aqueles que precisam também, né? A gente tem que pedir o direcionamento de Deus para saber se Ele quer abençoar aquela pessoa, né? Ou será que a gente está abençoando as pessoas erradas? Ou pior, será que a gente está colocando os escorpiões lá no nosso bolso, na nossa conta bancária, para que Deus não tenha acesso àquilo ali, né? Aqueles nossos bens que são dele, porque Ele que deu tudo isso para a gente, né? A gente reclama às vezes que Deus prometeu que a gente vai ter uma família abençoada, que a gente vai ter filhos, descendentes, como ele fez com Abraão, e a gente às vezes está solteiro ou está ficando para titia, né, titio, não encontra aquele amor da vida, aí a gente tem esses problemas emocionais, e aí eu pergunto, será que a gente está tendo um relacionamento saudável com nossos amigos, com a nossa família, com os nossos irmãos em Cristo, ou a gente está se relacionando se queixando toda hora com o Facebook, ao invés de se queixar com Deus, né? A gente está reclamando com Deus, está colocando nosso coração para Deus, está se derramando para Deus diante desses relacionamentos que não funcionam, ou a gente está reclamando lá no Facebook. Tem um monte de terapeuta lá no Facebook, né? Eles dão conselhos a um monte lá.
E tem até uma música do Leandro, né, que ele fala que não reclama com o Facebook, não. Entra lá no quarto e reclama com Deus, e ele vai te tratar, né? E é bem interessante isso, porque é a verdade, né? Eu penso que a gente não está obedecendo plenamente Deus, né? Deus confirmou tudo isso no meu coração quando o Eliel falou sexta-feira, né? Sobre obedecer. A gente deve obedecer e as bênçãos vão vir. Se a gente obedece, as bênçãos vêm. O pastor Sami, no domingo, confirmou de novo que nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus através da palavra de Deus. É através da palavra que você conhece a vontade de Deus e se relaciona com Ele, né? Se a gente tem o dom de pregar como outros, né? Suplique a Deus para que esse dom não se torne em orgulho, né? Em vaidade, para que a gente se sinta melhor do que os outros, né? E aí, assim, as multidões vão se render aos pés de Jesus. Se a gente não tem o dom de pregar, mas tem o dom de ouvir, né? Muitas pessoas eu falo, são ouvideiros, né? Eles têm o dom de ouvir. A gente chega, fala, e a pessoa não diz nada, mas você sai de lá curado. Ele fala assim, muito obrigado, porque você me ajudou muito. Mas eu não fiz nada, eu só ouvi. Né? Você tem 2 ouvidos para ouvir, só tem uma boca para falar, e essa não funcionou, não falou, mas você ouviu. Então, suplique a Deus para que você consiga guardar o segredo daquela pessoa, de que você consiga honrar a amizade que aquela pessoa teve com você, e o Espírito Santo vai converter muitos com esse testemunho seu, porque você foi ético, você foi fiel, né? Não permita que a fofoca entre no nosso meio e vá contaminar, né, as outras pessoas, né? Se a gente tem o dom de orar, que nós temos um grupo de intercessão muito lindo que tem esse dom de orar, né? Suplica a Deus para que essas orações sejam atendidas e que o nosso coração se alegre pelas bênçãos que as pessoas alcançarem, não fique com inveja dessas pessoas, assim como Saul teve, né? Porque se nós temos diversos dons, isso aqui são só alguns exemplos, eu tenho certeza que Deus deu múltiplos dons para todos nós, cada um tem o seu mais acentuado ou não, né? Mas ele distribuiu os dons à vontade aí para a gente se apropriar dele em conhecimento da palavra de Deus e colocando em prática esses dons, a gente vai andar um pouquinho mais devagar no início, né? A gente vai apanhar um pouco, mas vamos conseguir. Se as promessas de Deus não estão conseguindo, não estão chegando, não estão se cumprindo na nossa vida, o maior empecilho para que elas se cumpram somos nós. A irmã Cláudia até colocou quinta-feira no grupo, né, da igreja, um fato lá que fala que eu sou o maior empecilho para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Se a gente for obediente à palavra de Deus e seguir diligentemente tudo que Deus tem para a nossa vida, as promessas dele se cumprirão, mesmo que a gente não veja. A gente pode até não ver. Eu sei que é difícil obedecer todas as palavras de Deus, à vontade de Deus. Só Deus, ele tem um nível de exigência assim, tão alto, tão perfeito, que a gente jamais vai chegar aos pés do que ele é. Mas a gente pode se arrepender. Então, não importa se eu me sinto boa, porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não falo palavrão, mas tem o pecadinho de ontem, aquele pensamento ruim, aquele sorrisinho porque alguém se deu mal. Se eu não me arrepender de tudo isso, Deus não vai poder agir na minha vida. Eu tenho que ter um coração sensível para isso, para se sensibilizar com essas coisas e pedir perdão a Deus, né? Esses dias eu ouvi uma pregação, um vídeo, e é uma coisa assim maravilhosa que eu guardei para mim e achei fantástico, muito lindo, porque a gente é dotado de uma alma, né, que está sempre ansiosa por agradar a Deus, só Deus que nos preenche totalmente. Se a gente não está com Deus, a gente sente um vazio, só Ele pode nos preencher. E esse pregador, que eu não lembro quem foi agora, ele falou que nós não somos humanos, nós não fomos feitos por Deus humanos para viver neste mundo e depois ir morar com Deus na eternidade. Nós somos espíritos que pertencem a Deus, que fomos feitos humanos para ter uma experiência humana e que depois vamos voltar para a nossa casa celestial, a qual pertencemos, para viver a eternidade com Ele. Eu achei isso lindo, porque dá a impressão de que se a gente for bom aqui na Terra, fizer tudo certinho, nós fomos um ser humano que foi transformado e ganhou um prêmio para ir para o céu. Não, já somos, antes de nascer, porque a palavra diz que antes de sermos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Então, nós somos dele, Espírito. Nós somos obra total dele.
desde quando éramos espíritos. Vamos passar por uma experiência aqui, que é curta, e vamos viver a eternidade com Ele. Então, por que nós temos que nos apegar às coisas daqui? O mundo, a palavra diz, né? O mundo jaz no maligno. O mundo pertence a Satanás. Nós temos que nos apegar mesmo às coisas do Espírito, porque é esse que vai viver para sempre, né? O segredo porque a gente não está tendo as promessas de Deus na nossa vida se é respondido lá no próprio Deuteronômio 28, né? Se a gente olhar lá o versículo 13 e 14, o Senhor já fala para a gente, né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então, esse resume ali, né? A gente pensa, reflete, faz essa viagem toda pelos homens da Bíblia que tiveram promessas adiadas, ou que demoraram a ser cumpridas, ou que não foram cumpridas, e a gente pensa que Deus não está errado. Se há alguma coisa que está atrapalhando esse cumprimento na nossa vida, somos nós. E se está atrapalhando, é porque a gente está atrapalhando mesmo, não está obedecendo. Nós estamos nos desviando do caminho. O caminho de Deus é perfeito, não é difícil de obedecer e de seguir por aquele caminho. Só que a gente faz, toda hora a gente fica saindo daquele caminho e fica atrapalhando Deus. Ele tem que pegar e colocar a gente de novo no caminho, e isso demanda tempo e sofrimento que a gente está buscando para nós mesmos. Então, era isso que eu queria falar com os irmãos, que a gente possa ser bênção, né? E que Deus nos ensine a fazer a vontade dele primeiro, para a gente ser bênção e não maldição, como Saul foi, né? Eu queria agradecer aos irmãos pela paciência em estar comigo hoje, e eu fico muito feliz de estar com os irmãos, porque eu me sinto bem acolhida pelos irmãos. Deus abençoe a todos nós.